Olá a todos, espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o terceiro vídeo sobre diodos da nossa série Componentes. Nesse vídeo vamos falar sobre o diodo Zener, sobre o Schottky, sobre diodos fotossensíveis, sobre LEDs, ou seja, há muito assunto nesse vídeo. Encerramos hoje o vídeo sobre diodos. Na próxima semana vamos começar a falar sobre transistores. Como sempre fazemos aqui no canal, se você não é inscrito, inscreva-se, dê o seu like, faça seu comentário e vamos direto ao nosso assunto. Vamos lá, pau na máquina, bons estudos! Bem, então aqui estamos novamente para falar sobre diodos e dessa vez vamos falar sobre o diodo Zener. Vamos começar essa aula. Nessa aula estaremos falando sobre o Zener e também falando sobre os LEDs. E vamos iniciar aqui pelo Zener. O diodo Zener, ele vai ter essa aparência, mas a questão é que pode ter também a aparência daquele encapsulamento em preto e pode também ter encapsulamento metálico, ou seja, mais comum nesse encapsulamento de vidro, mas também existem encapsulamentos de resina preta, né? E também encapsulamentos metálicos, depende do modelo. O seu símbolo é igual praticamente o símbolo do diodo. A diferença é essa quebra nessa barra, né? Que no diodo é reta e aqui no Zener tem essa quebra, indicando que ele tem alguma diferença em relação ao diodo, né? Então, o símbolo praticamente igual ao do diodo, com uma pequena diferença aqui nas quebras da barra. Nós temos o nosso diodo Zener e ele tem características bem específicas, né? Quanto à polaridade, aqui continua sendo o catodo, o nosso negativo, e aqui o anodo, o nosso positivo. Como eu disse, o negativo K e o positivo K. Se a corrente está fazendo o sentido direto, ele vai atuar exatamente como um diodo convencional, normal, sem nenhuma diferença. É como se fosse um diodo retificador que nós já estudamos cá. Não tem diferença, vai ter aquela barreira de 0,6, 0,7 volts, é a mesma coisa, não muda nada. Agora, quando ele está com a corrente agora inversamente polarizado, o que acontece com o nosso diodo convencional? Nós já vimos que quando ele está inversamente polarizado, ele atua como um isolante. Ele só vai perder esse isolamento quando a tensão aqui alcançar um ponto de ruptura. E esse ponto de ruptura provocará a queima do componente. Então, vai estar ali causando a destruição do componente. O Zener não. A característica do Zener é que ele tem uma tensão de corrente reversa definida. Por exemplo, um Zener de 3,6 volts, quando eu tiver uma corrente aqui de uma tensão aqui de 2 volts, 3 volts, ele atua como um diodo comum. Mas quando essa tensão sobe para 3,6, ele passa a conduzir também inversamente. Ou seja, acima de 3,6 volts, ele passa a conduzir inversamente. No diodo, a condução inversa queima o diodo. No Zener, não, essa condução inversa, dentro, claro, das características do equipamento, do componente de corrente que o componente suporta, vai ser uma condução normal. Ele vai continuar funcionando, só que conduzindo inversamente, né? E como é que funciona isso? Bem, vamos olhar esse gráfico aqui para a gente poder ver um diodo convencional funcionando, né? Então nós temos um diodo convencional que lá com cerca de 0,6, 0,7 volts, como nós vimos, ele vence
a sua zona de depressão e passa a conduzir. E o gráfico é esse mesmo, tá? Ele está aqui com isolante. Quando chega dentro dessa área aqui, para cima, qualquer coisa para cima, a corrente sobe muito, ou seja, ele conduz plenamente, né? Ele passa a agir como um condutor. Já no reverso, ou seja, quando ela está com a corrente reversa, quando você inverte a polaridade, inverte a posição do diodo, ele vem aqui para uma tensão muito mais alta. Por exemplo, eu pus aqui 200 volts, mas há casos de diodo de 700, 500, 1000 volts, né? Que aguentam isolar uma grande quantidade de tensão reversamente polarizado, né? Então por isso que eu botei aqui esse hiato aqui no tempo, né? Nossa tensão, porque senão o nosso gráfico não ia caber na tela, tá? Então reversamente ele vai suportar tensões muito altas. E óbvio, o nosso diodo convencional, quando conduz inversamente, a corrente vai subir também muito rapidamente, e essa corrente ela vai destruir, por ser uma corrente muito alta, numa tensão muito alta, vai destruir o nosso componente. Já o nosso Zener tem uma pequena diferença. Olha aqui o exemplo que a gente usou. Como o diodo, ele continua se portando da mesma maneira na corrente direta, né? 0,6, 0,7 volts, ele passa a conduzir e ele passa a ser um condutor. Você respeitando aqui as tensões de limites do nosso diodo, ele vai continuar funcionando normalmente. E quando reversa, ele vai atuar aqui como isolante, e quando chega lá próximo aos 3,6 volts, ele aumenta a nossa corrente. Ou seja, reversamente, o que vai acontecer? Ele vai funcionar como um estabilizador de tensão, ou seja, ele não vai deixar essa tensão reversa subir mais do que 3,6 volts. Vamos dar uma olhada nisso na prática. Ali vamos ver um simulador, vamos ver como que se porta isso, né? E a gente vai compreender isso um pouco melhor. Bem, então vamos estudar aqui esse circuito proposto. Vejamos aqui, nós temos aqui uma fonte de alimentação, aqui a parte positiva, a parte negativa aqui embaixo. Nosso resistor de 330 ohms. Temos aqui uma resistência que a gente vai ter como variar ela aqui. E o nosso Zener, que está agora inversamente polarizado. Certo? Então veja que a corrente flui por ele, mesmo inversamente polarizado. Nós temos aqui na nossa fonte 15 volts, né? E ele é um Zener de 5,6 volts. Então pode ver que ele aqui tem 5,6 volts. E conforme eu altero aqui minha carga, essa aqui é a minha resistência de carga, é o circuito que eu iria alimentar, no caso. Esse Zener aqui está cumprindo o papel de estabilizador, né? De me manter essa tensão sempre em 5,6. Não importa aqui a minha condição da minha carga. E vocês vão ver que eu vou alterar a minha corrente aqui, a minha resistência, alterando a corrente da resistência, baixando, e a minha tensão aqui embaixo vai aparecer a tensão, continua a mesma, 5,621 a 5,59, e eu vou alterando e a tensão praticamente não muda. E veja que conforme eu altero, a corrente no meu Zener, ela vai alterar, e a corrente na minha resistência ela vai alterar, ou seja, o Zener vai estar sempre trabalhando para que aqui, neste ponto, tenha os 5,6 volts. E olha, eu posso colocar aqui a posição que for, vai ter lá os 5,6. Vejam que a corrente da minha resistência se altera. Ó, ela aqui
Com 700 ohms, a minha corrente é de, deixa eu botar aqui, de 8.052 miliamperes, ou seja, menos de 9 miliamperes, o que vai dar aí 45 miliwatts de potência, né? Quando no meu Zener eu tenho ali uma corrente de 20 miliamperes praticamente e uma potência de 114 miliwatts. Se eu for para o outro extremo, já a minha resistência agora ela tem uma corrente de 27 miliamperes, né, quase 28 miliamperes, e uma potência de 154 miliwatts. E o meu Zener, inversamente, com certeza, ele agora tem uma corrente de 852 microampere, né, que dá praticamente nada de corrente. A corrente dele agora está praticamente zerada, né? E tenho aqui uma potência de 4 miliwatts apenas, quase 5 miliwatts, 4.734, quase 5 miliwatts. Então esse circuito proposto aí, ele está me mostrando o Zener trabalhando como um regulador de tensão. Como já disse, o Zener ele pode trabalhar assim, mas por características dele, ele trabalha com correntes muito baixas, ok? Então, vamos ver agora o diodo Schottky. O Schottky, ele se caracteriza, né, no seu símbolo, muito semelhante ao Zener, só que com essa perninha aqui para baixo e para cima. Para que você não esqueça, é do S. Parece um S mesmo, né? Schottky. Quais são as características básicas do diodo? Ele é um diodo normal, né? Retificador normal, mas tem como características principais a sua velocidade. Ele é um diodo que se usa muito em aplicações onde você precisa de uma velocidade de chaveamento dessa junção NP ou PN, como você quiser dizer, é muito rápida. Há também uma tensão mais baixa aqui na zona de depleção, que está ali por volta de 0,1 volt, né? Enquanto o de silício está entre 0,6 e 0,7, o de germânio 0,3, 0,2 até, dependendo. O Schottky ele vai trabalhar lá por volta de 0,1 volt, né? É muito comum achar ele nesse tipo de encapsulamento azul, mas você também acha ele em resina preta, né? E esse aqui é um diodo Schottky que se usa muito em fonte chaveada. Aliás, as fontes chaveadas usam muito esse tipo de diodo, porque como eles trabalham com alta frequência e eles precisam de um chaveamento muito rápido, eles trabalham muito com esse tipo de diodo. Então, quando você encontra esse encapsulamento, que você pode confundir tranquilamente com um transistor, tome atenção no código que você vai encontrar aqui, porque não vai ser um transistor, vai ser um diodo, ok? Também vamos encontrá-lo eles em SMD, tanto com 2 terminais como em 3 terminais também, tá? O Varicap, esse diodo é muito interessante. Nós não tínhamos falado no início dessa série de diodos do Varicap, mas eu resolvi introduzi-lo também porque ele é muito importante. Ele tem como o símbolo um diodo, como se fosse um diodo acoplado a um capacitor. E como é que ele funciona? A característica dele é a seguinte: conforme a tensão reversa dele, esse capacitor aqui, do símbolo do diodo, vai alterar sua capacitância. E isso acontece de maneira muito precisa, ok? Normalmente se usa isso em sintonizadores digitais.
quando você tem um rádio FM, né, antigo, ou um AM também antigo, você tem ali um capacitor variável que você mecanicamente mexe nele e ele altera a sua capacitância, então fazendo a sintonia da estação, da rádio que você está sintonizando ali. O diodo Varicap consegue fazer isso com variação de tensão. Então você trabalhando com fontes estabilizadas e estabilizadores de fonte, você consegue fazer uma variação de tensão aqui e uma variação da nossa capacitância, segundo a variação dessa tensão, muito precisa. Então, os sintonizadores digitais usam ele. Podem usar de maneira externa, né, no próprio circuito, na placa de circuito impresso, mas a grande maioria usa dentro de chips, que tem dentro do chip um diodo Varicap, que já faz a sintonia das rádios, ok? Pode ser encontrado assim, tá vendo? Ele é um encapsulamento parecido com um transistor com dois terminais, mas também com 3 terminais. E também voltamos àquele encapsulamento básico de vidro, onde temos já diodos retificadores, Zeners, convencionais, em SMD de 3 terminais e também SMD de 2 terminais. Fotodiodo. O fotodiodo, como nós já vimos, é um diodo que tem suas características alteradas conforme a incidência de luminosidade, certo? E ele conduz ou não conduz de acordo com a intensidade luminosa que ele recebe. Temos aqui alguns fotodiodos. Percebam que todos eles são com 2 terminais nesse caso, mas também você vai encontrar ele com 3 terminais. Em que mais se usa o fotodiodo? O fotodiodo se usa de maneira externa muito para recepção de controle remoto de infravermelho. Mas o fotodiodo também está presente nos fotoacopladores, tá? Que são os componentes de acoplamento de sinal, onde você tem ali dentro um LED e um fotodiodo. Ou seja, de um lado o sinal vai excitar o LED e do outro lado o fotodiodo desse acoplador vai transmitir esse sinal de maneira a desacoplar, ou seja, a isolar um circuito do outro. Também achamos muito fotoacopladores em fontes chaveadas e fotodiodos em receptores para receptores de controle remoto. Bem, então vemos aqui para a bancada. Eu tenho aqui uma pequena amostra de alguns tipos de LED que nós temos aqui, né? Esses são LEDs de 5 milímetros, esse de 3 milímetros, de 3, de 5. Esses dois aqui são LEDs de 10 watts, tá? Isso aqui é um LED de 1 watt com um dissipador, tá? Com um dissipador. Deixa eu me ver aqui, vamos pôr aqui. Tá vendo? LED de 1 watt com um dissipador, certo? Esses aqui são LEDs, lâmpadas automotivas, né? Que você põe no seu carro. Vamos falar sobre cada um deles, as especificações. Isso aqui é uma lâmpada de farol. Tá no farol de carro. Aqui é o cooler para dissipar o calor, né? E temos aqui a nossa placa de projeto, nossa protoboard, que vamos fazer alguns experimentos com LED aqui. Bom, o primeiro que nós vamos fazer é o seguinte. Vocês estão vendo agora a fonte de alimentação. Eu vou baixar ela para 0 volt. Ela está lá baixando para 0 volt. Ok? Já baixou a níveis. E eu vou primeiro ligar o LED direto. O que isso quer dizer? Eu vou conectar a minha fonte. Aqui eu vou tirar esse jumper. Tá?
Aqui está o meu terminal positivo. E aqui meu terminal negativo. E a partir de agora eu vou conectar o meu LED direto. Como é que eu vou conectar o LED? O LED, você pega ele, ele tem uma perna mais curta, tá vendo, ó? E uma mais longa. A mais curta é a negativa, a mais longa é a positiva. Se ele já tiver usado, você vem aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo focar. Isso. Ele tem um pequeno chanfro, tá vendo, ó? Uma parte que está ali chanfrada. Esse chanfro aqui, ó. Aqui, ó. Olha ali, aqui dá para ver melhor, tá vendo? Tem esse pequeno chanfro. Esse chanfro sempre vai estar ligado pro negativo, tá ok? O chanfro marca o negativo. Porque às vezes você pode pegar um LED que já teve as perninhas cortadas e tá o negativo. De qualquer forma, deixa eu pegar um LED transparente que vai ficar mais fácil de ver, tá? Novamente dá o foco aqui. Pedir para a câmera dar o foco. E você vai ver lá dentro do LED duas placas. Uma maior, tá vendo, ó? Que está do lado de cá. E uma menor do lado de cá, da onde eu estou tocando o dedo agora. Essa maior, que ela tem um refletor, é onde tem um refletor, tá vendo? Você olha aqui para frente, a lente te deixa ver o refletor. Essa que tem o refletor é sempre o lado negativo. É outra maneira de você identificar também, tá? Então, identificado aqui o positivo e o negativo do LED, vamos fazer a primeira experiência, que é o seguinte: colocar o LED aqui na nossa placa de circuito. Ele já está ligado, ele não está acendendo. E nós vamos ali na nossa fonte agora fazer o seguinte. Vamos aqui aumentar a nossa fonte e vamos ver qual é a tensão que ele começa a conduzir, né? Olha, ele começou a conduzir aqui. Deixa eu baixar um pouquinho. Aqui ele está conduzindo quase nada. Ou seja, com partir de 1.6 volts, ele já começa a conduzir, mas você vê que ele acende muito fraco, né? E aí eu sei que esse LED é um LED de 20 mA. Eu vou subindo a tensão até 20 mA e eu sei que agora ele está com 1.8 volts aproximadamente. Eu tenho até que baixar um pouquinho aqui, ó. 1.8. E ele é um LED de 20 mW. Então você vê aqui, ó, 20 mW. Desculpa, 20 mA. Estou falando errado, né? E de 36 mW, agora certo, 36 mW, 20 mA e a tensão máxima dele é de 1.8 volts. Se você aumentar essa tensão, você vai diminuir a vida útil do seu LED e ele, um pouco acima, ele vai queimar logo. E o interessante é que ele não vai aumentar muito o brilho. Aumenta aqui a tensão, ó. Estou aumentando a tensão, o brilho não aumenta muito. Você olha lá na câmera, você quase não vê o brilho aumentar, ó. Ou seja, você aglutina a vida útil do seu LED e ele não dá muito brilho a mais. Quando você vai calcular um LED, para que o seu circuito funcione mais tempo, o que eu aconselho é você colocar sempre uma margem de 10%. Ou seja, se ele é 20 mA, ponha ele para 18, para trabalhar com uma tensão de mais ou menos 18 mA. Isso vai fazer, olha, você desci para 18, você pode ver que você não notou diferença no brilho praticamente do LED, e isso vai trazer o LED para uma zona de conforto onde ele vai ter maior durabilidade, ok? Então não adianta você ir ao máximo das especificações do nosso componente. Use bom senso. Pelo menos 10% daquilo, se você puder, se a sua aplicação permitir, 20%, que aí você ia trabalhar com uma corrente bem menor aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É que com a fonte aqui eu tenho que mexer com
com a parte do... Tem muita. Pronto. Você tá vendo aí, com 10 mA, ele tá aceso, mas você já nota que não há muito brilho, né? Mas com coisa de 16 mA, deixa eu baixar aqui para ver se eu alcanço 16 mA, que seria 20% da capacidade dele, você praticamente não nota a diferença no brilho e você teria aí um LED para muito tempo, certo? Então, primeira dica, vai calcular o LED, calcula ele para ele funcionar com uma tensão aí, uma corrente, né? Tipo 20% da máxima dele. Nunca trabalhar com a máxima. Isso é para todo componente, tá? Componente que vocês ligam e você está sempre funcionando a 100%, provavelmente você vai ter ele por pouco tempo. Bom, agora temos outro LED aqui, também de 5 milímetros, e nós vamos colocar no lugar aqui. E olha o que acontece, ele não acende. Tá com o negativo certo, a polarização dele tá certa, mas por que ele não acende? Isso aqui é um LED branco e ele funciona numa tensão diferente do vermelho. Às vezes no comentário o pessoal, mano, qual é o resistor que eu uso para acender um LED em X volts? O que eu posso responder, eu não sei. Eu não sei qual é o LED. Percebam a pergunta. Qual o resistor que eu uso para acender um LED em 12 volts? Se for vermelho, você vai usar um tipo de resistor. Se for esse branco, já vai ser outro resistor. Outro valor. E nós vamos ver isso agora. Então ele está com 1,79 volts, está apagado. Você vê que ele não tem corrente nenhuma e potência nenhuma sendo passada por ele. Ele está aberto, né? Ele está com o circuito aberto. Vamos agora colocar tensão nele. E vamos colocando devagar, né? E agora você vê que ele começa a acender, né? Ele começou aqui, ó. Tá bem fraquinho. Na câmera parece forte, mas ele tá bem fraquinho ainda, tá? Que a câmera tá virada para ele. Ele ainda tá com a corrente quase que zero aqui, que nem tá medindo ainda. Ele com 2,7 volts. Eu sei que esse LED trabalha com 3 volts, então vamos lá. Ó, 3 volts, 20 miliamperes, 3,14 volts. Então, tá aí meu LED com 20 miliamperes, está a pleno brilho, né? Diz ali para mim que ele está com 66 miliwatts de potência. 66 miliwatts, 200 miliamperes, agora está com 21 miliamperes, né? Posso baixar aqui um pouquinho a tensão para ir lá para 20 miliamperes. E é o mesmo caso, quer ver? Se eu baixar aqui para 18 miliamperes, deixa eu aqui colocar ele em 18 miliamperes. 18 miliamperes, você não vê diferença. Viu? Você não nota diferença. Nem na câmera se nota diferença e nem aqui pessoalmente se nota diferença. É muito pouco, é imperceptível. Se você for a 16 miliamperes, também quase não se nota a diferença. E aquele negócio, como eu disse antes, você vai ter o LED por muito mais tempo, um circuito muito mais confiável. É um circuito que vai durar muito mais. Vamos baixar de novo a nossa tensão aqui da nossa fonte, né? Agora seguindo para o próximo LED, agora já é um LED de 3 milímetros, mas é a mesma regra. Mas olha, esse LED já foi usado. Tá vendo? Não sei qual é o negativo. Eu posso olhar, esse é pequeno, hein? Esse é pequeno. Olha, eu posso olhar aqui dentro dele e ver qual é a placa maior. A placa maior é o negativo, ou até passar a mão aqui nele, ó, e vi que o flange está para cá, ó. Esse é o negativo. Com o próprio tato, a gente descobre que esse aqui é o negativo. E aí colocamos aqui. E eu vou subir minha tensão lentamente até perceber que ele acenda.
Notem que eu não tenho resistor nenhum ligado a esses LEDs que eu estou testando aqui. Eu estou só... né? Ele começou a acender com 2,4 volts. Ainda não tem corrente aqui significativa. Você vê que ele é aceso assim, fraquinho. A corrente é tão pequena, que ela não supera 1 miliampere, nem 1 miliwatt. Para você ver que corrente baixa faz esse LED acender. E aí eu vou aumentando aqui, ó. Ainda não tem 1 miliwatt, ó. Viu que interessante? Já há bastante luz aí, né? E eu não tenho ainda 1 miliwatt de corrente. Vou subindo agora. Quando ele entra, a corrente já entra com 10 miliwatts. Não é isso? E agora, desculpa. Com cerca de... deixa eu baixar um pouquinho aqui. Com cerca de 3 volts, ele agora está com 20 miliamperes, eu estou falando miliwatt, eu estou olhando ali para a câmera e estou respondendo outra coisa. Com cerca de 20 miliamperes, 3,02 volts, ele apresenta agora 60 miliwatts. Sim, 60 miliwatts. E você vê que é uma luz bem intensa, é um azul bem intenso. Apesar de ser um LED pequeno, ele dá um azul muito intenso. Certo? Mais um, tá? Só pra gente ver aqui. Mais um LED. Esse aqui já tá com a perninha original. Vamos lá rapidamente. Aumentar aqui a tensão. E aí você vê que ele já acendeu, né? E acendeu com uma cor que aí na câmera vocês não vão ver. Mas isso aí é um LED de luz negra, né? E aí ele já funciona com 3,2 volts. Olha lá, 20 miliamperes, 64 miliwatts, 3,21 volts. Certo? Ele dá aqui, ó, não sei se dá para ver na minha mão ali, ó. Isso, o reflexo da minha mão. É um LED de luz negra. Deixa eu tentar apagar essas luzes aqui e ver se eu consigo algum efeito aqui que dê para tirar na câmera. Ó, na minha mão, talvez se eu apagar mais uma luz. Eu não sei se nesse branco aqui. Não. Nesse aqui não. Só um momento. Eu acho que eu tenho uma folha de papel aqui. Ó. Certo? Melhor ainda, eu vou fazer aqui, ó. Olha, o efeito que ele dá no papel. Não, do outro lado do papel não dá praticamente efeito nenhum, é só a luminosidade mesmo. Mas desse lado desse papel aqui, o papel acende, ó. Certo? Né? Nossa, eu tive que fazer uma manobra aqui para poder ver a luz desse LED. Então, esse aqui é um LED para luz negra, né? Baixa-se de novo aqui. Esses LEDs aqui são convencionais, são como esse aqui, só que de 3 milímetros, né? Mesma coisa. Agora, vamos fazer aqui uma experiência que é a seguinte. Com o jumper, eu vou pegar um jumper, vou colocar aqui onde está o meu terra e vou ligar ele sempre, desculpa, vou botar aqui mais atrás para dar mais espaço, isso. E vou ligar ele aqui a um resistor. Esse primeiro resistor vou mostrar aqui com o multímetro, para que vocês possam ter uma ideia do que eu estou falando, do que eu estou fazendo.
Deixa eu tirar essa lâmpada daqui, colocar meu multímetro aqui, né? Vou ligar ele ali. Desculpa aí ter esbarrado na câmera. Mas, olha só. Temos aqui resistores que eu coloquei aqui, ó. Esse primeiro resistor é de 1K ohm. Esse é de 680. Tá com 688, tá vendo? O segundo é de 470 ohms. Esse aqui é de 330 ohms. E aquele lá, o último, é de 220 ohms. 220, 330, 470, 680 e 1K. Esses valores são os mais usados para se alimentar resistores. Tem outros valores intermediários que podem ser usados, mas esses são os valores mais usados. E aí nós vamos fazer algumas experiências aqui. Vamos colocar nossa fonte em 12 volts, porque quase sempre vocês querem ligar o LED em 12 volts, obviamente, porque geralmente são as aplicações que vão no seu automóvel, né? E aí você quer usar o LED lá por algum motivo. Vamos ligar aqui esse jumper no 1K. E eu vou passar aqui o jumper negativo, deixa eu puxar aqui, para essa barra aqui. Essa barra aqui, ela conduz daqui para cá, tá? Ela conduz para cá. Então, essa barra está entrando em comum em todos os resistores. E aí, conforme eu mudo o jumper aqui, eu mudo o resistor, tá ok? E aí, vou colocar aqui o meu LED vermelho, que acendeu lá direitinho. Mas olha lá a fonte. Eu tô com 12.07 volts e eu tô com 13 miliamperes e 156 miliwatts. Então, isso quer dizer que o meu LED está funcionando com muita folga. Eu posso diminuir um pouco esse meu resistor. Tá vendo aqui? Então vamos passar ele para 680 ohms, ó. E passamos ele para 680 ohms. Cravado lá em 20 miliamperes. Então, o que eu posso dizer daqui? Que com 1K, o meu LED acende até de maneira satisfatória, só que ele ainda me acende com 13 miliamperes, né? E aqui com 680 ohms, né? Com 680 ohms em 12 volts, ele já vai lá para 20, 21 miliamperes. Então quer dizer o seguinte, como meu carro não funciona com 12 volts, ele quando está ligado ele tem quase 14 volts, às vezes até passa um pouco disso, isso quer dizer que meu LED vai ficar sofrido, né? Então vamos passar lá de novo para 1K, né? 1000, e vamos colocar nossa fonte aqui em 14 volts. Olha para onde foi a minha corrente. 17 miliamperes. Então, quando vocês calculam aí LED para ligar no carro de vocês, não calcule a tensão em 12 volts. Porque se eu for ligar lá nesse LED daqui, talvez ele até queime. De 680 ohms, queimar não vai, mas olha para onde vai a corrente. Já vai com 21 miliamperes. 21 miliamperes está acima da corrente de datasheet desse LED. Então, provavelmente esse LED não vai durar muito. Ele vai ligar, vai acender, você vai ficar contente, mas logo logo ele vai queimar. Então, o melhor resistor, nesse caso do LED vermelho, é mesmo o de 1K. Entenderam? Poderia até ser aí um meio termo, um 880 ohms. Ou tem outros valores comerciais no meio do caminho aí, né? Mas os mais comuns são 1K e 680, né? Mas se você tiver aí um resistor de 820 ohms, né? Coisa assim, já dá um meio termo. Mas esse de 1K, por que a gente está vendo aqui, que deu 17 miliwatts ali, tá perfeito para acender o LED. Agora, como é que seria isso com o LED branco?
O LED branco a gente viu que acende com uma tensão maior, não é isso? Se a tensão é maior do LED, o resistor tem que ser o quê? Menor, não é isto? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos descartar aqui o nosso LED vermelho. Vamos colocar o nosso LED branco aqui no lugar. Eu não mexi lá. Você vê que ele acende, continua acendendo com K, mas agora com K, mesmo em 14 volts, ele só me apresenta 14 miliamperes. Percebem? Então, esse de 1K para um LED branco, para eu ligar no meu carro, já não me serve, né? O que eu teria que fazer? Passar ele, talvez, para o 680. O 680 já me deu 21 miliamperes, né? Nessa tensão para esse LED. Então, esse sim teria que usar aí um resistor de 820 ohms para poder acender adequadamente, para não me queimar. Claro, se eu baixar aqui para 12 volts, você vai ver que, ó, 12 volts, vou botar ali. 12 volts já vai lá me dar 19 miliamperes. Mas é muito, muito em cima do máximo de corrente do meu LED. Isso vai causar com que meu LED não dure muito. Deu para perceber aí? Vamos ver agora então os outros tipos de LED que nós temos aqui, para a gente poder fazer isso aqui. Vamos lá. Então, ligamos aqui o LED. Eu antes de mostrar aqui, ó, isso aqui é um LED de 10 watts. Deixa eu dar um foco aqui. Ele tem essa chapa aqui, mas ela não é uma dissipadora, tá? Essa chapa é para transmitir o calor dela pro dissipador. Esse LED não deve ser usado, ligado, pelo menos não durante muito tempo, né? Aqui, deixa, se a câmera pega aqui, isso, acho que agora deu foco aqui, isso. Tá vendo? Aí tem uma cruzinha aqui e uma setinha aqui, esse aqui é o positivo, esse é o negativo, e a chapa traseira dele não é um dissipador de calor. Essa chapa traseira é só para transmitir o calor dele para o dissipador, aonde ele vai ficar para dissipar o calor. Certo? Né? Então, vamos aqui ligar o LED. Não tem resistor nenhum, porque esse LED funciona com 12 volts aproximadamente, tá? Por isso que não tem resistor. Geralmente esse LED é ligado num drive. São LEDs que são usados em projetores, né, em lâmpadas, são ligados em 110, 220 através de um drive que já vem com a tensão dele correta, né? Então por isso não como que eu vou dizer, não usam resistores, porque o drive dele já vai entregar, né, o reator, o drive, como você quiser dizer, o nome mais correto é drive, porque ele na realidade nem usa transformador. Desculpa. Vai usar a tensão correta dele, tá? Então vamos lá, vamos subir aqui a nossa tensão. Vou colocar assim, até para não pegar muito na câmera. Olha lá, com 5 volts, você vê que ele não acende. Aqui, ó, com 7 volts ele começa a acender, mas ainda não tem nenhum consumo significativo, não aparece nada lá. E vamos aumentando agora. Olha, com 20 miliamperes. Lembra, 20 miliamperes é a corrente desses LEDs pequenos, ó. Ele já acende com algum brilho, é um brilho baixo, mas já acende lá com 7,89 volts. E agora eu vou jogar 12 volts, porque eu não posso ficar com ele muito tempo aceso, tá? Pra gente poder captar a potência dele, tá? Chegando lá, 12 volts. Você viu que ele chegou a 10,36 watts, né? E uma luz bem forte que ele apresenta. Desligo. Se você vier aqui, epa, olha, ele já tá quente, já tá bem quente. Se você permanecer com o dedo ali, você queima o dedo. Ou seja, ele aquece muito rápido. Mas vocês veem que de 7,8 a 12 volts,
ele realmente sobe de maneira bem rápida a potência dele. São LED de 10 watts. Aqui tem um outro LED que é um LED de 1 watt apenas, certo? Deixa eu colocar aqui bem na pontinha, senão o dissipador acaba fechando curto, né? De 1 watt apenas. Espera aí, esse aqui tá invertido. Esse aqui é um diodo de 1 watt, ele tá com dissipador, tá? Então vamos lá. Deixa eu botar bem na pontinha aqui, que é para que não haja curto ali no dissipador, certo? Olha, ele acende logo com uma tensão mais baixa, tá vendo? Esse aqui com 2,5 volts já acendeu. E aí ele vai lá subindo, eu vou subindo. E esse aqui eu já vou botar em 1 watt, ó. Botei 1.1 watt. Opa, desculpa aí que eu dei uma batida aqui na fonte. 1.1 watt, ou seja, ele está trabalhando com 3.6 volts, quase 300 miliamperes e funcionando com 1 watt. Isso aqui já é um LED de 1 watt, já é um LED bem forte. Já serve para iluminação, né? Para lanternas, né? Então você vê aqui, como ele está com dissipador, já pode ficar ligado mais tempo, né? Não tem problema. Eu boto a mão aqui, o dissipador tá morno, quer dizer, ele tá morno, quase gelado, né? Então já está dentro do clima dele. Temos também as luzes automotivas, e se você vê as luzes automotivas, vamos aqui dar um foco, isso, opa, isso, mais próximo. Aqui. Se você vê as luzes automotivas, repare que ela tem os LEDs e aqui já tem os resistores, ó, R1, D1, que é um diodo de proteção, R2, tá vendo? O próprio LED, opa, deixa eu botar aqui, né? Olha aqui, R1, R2, os LEDs, isso aqui é um diodo, deve estar aqui para fazer proteção mesmo, entendeu? Então, vem bem que é uma lâmpada automotiva. Essa aqui é para aquelas lâmpadas de salão, né? Para iluminar o salão do carro. Deixa eu botar aqui a nossa fonte em 12 volts. Para a gente poder ligar ela, tá vendo? E já liga o nosso LED. São dois LEDs SMD. E você vê que em 12 volts, ele está me apresentando aqui 380 miliwatts, ou seja, nem meio watt dá de potência. Mas já dá uma luz considerável para se iluminar um salão de um carro, já é o suficiente. Temos aqui um outro LED, que é de sinalização. Esse aqui eu não sei qual é o lado positivo, é esse aqui, ó, que é de luz vermelha. Esse aqui já vai dar lá 500 miliwatts, já dá meio watt de potência, né? Já dá meio watt de potência, né? Já dá lá 45 miliamperes, né? Temos esse outro cá também, deixa eu ver se a polaridade está certa. Não é assim, vai ser o contrário, então, né? Outro LED, esse aqui é branco e vai me dar lá uma potência de 460 miliwatts, ou seja, praticamente meio watt também. Mais um. Não é essa posição, é a outra. Olha lá. Bom, gente, tava filmando aqui, a bateria acabou da câmera, então tive que fazer aqui. Então esse aqui também, você vê que tá me dando ali 254 miliamperes, miliwatts e 21
21 miliamperes. E temos aqui uma outra, que é uma grandona de farol. Essa aqui já dá mais potência. Deixa eu ver qual é a posição dela aqui. Não é essa posição, é invertido. Essas lâmpadas todas têm diodo de proteção, tá, gente? Deixa eu botar a mão assim, porque senão vocês não enxergam nada, né? Então eu vi lá que ela tá com 12.11 volts, tá com 1.5 amperes, né, de consumo, e tá me dando 18.7 watts. Mas como o carro funciona a 14 volts quase, ó, quando eu subo aqui para 14 volts, ó, ela dá uma regulada, continua com 18, tá vendo? Porque essas lâmpadas já tem o que? Ela já tem um circuito mais elaborado, ela não funciona com resistor. É muita potência para funcionar só com resistor. Ela já funciona com circuitos com transistores, né? Então você vê que eu aumentei a tensão da fonte e a potência dela continua em 18 volts. Vocês estão escutando o barulhinho aí, ó? É o cooler dela funcionando. Ó, eu tô baixando a tensão. Baixei para menos de 12, ó. Tá com 11.35 volts e ela tá com 18 watts. Tá vendo que interessante? Porque ela tem um circuito, né, que vai compensando baixas tensões, ó. Abaixo de... tá com 10.99 volts, 11 volts, tá com 18 watts ainda. Esse é o circuito dela trabalhando para manter a lâmpada com o seu brilho correto, né? Apesar de variações na tensão do automóvel. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série sobre diodos. Semana que vem vamos começar a falar sobre transistores. Sinceramente espero que esse vídeo alcance você e aqueles que você ama em paz e saúde. E até a semana que vem, ok? Bons estudos!